E então hoje eu renasço das cinzas, parecendo fênix, para estar falando sobre passaporte e visto americano. Só que, para o vídeo não ficar muito extenso, que com certeza ficaria se eu fosse fazer em um único vídeo, eu vou dividir em parte 1 e parte 2. Primeiro eu vou estar falando do passaporte e depois eu vou estar falando do visto americano. Bom, primeiro eu vou dar início falando sobre a minha experiência e também juntamente com algumas perguntas que eu tenho, que eu recebi no Instagram, tá? A respeito do passaporte. Para a gente fazer o nosso passaporte, demos início no dia 15 de setembro, que nós, no caso eu fui no site da Polícia Federal. Tem uma ficha no site da Polícia Federal, da qual você vai preencher para começar a dar a entrada no seu passaporte. Deixa eu ver se eu acho essa ficha aqui para mostrar. Bom, gente, então vocês vão entrar no site da Polícia Federal, tá? Como eu fiz aqui, eu vou mostrar para vocês. E aí vocês vão preencher esta ficha aqui, ó. Aqui vocês vão colocar nome completo, sexo, filiação, nome de pai e mãe, no caso, né, o estado civil, no caso seu estado civil, nacionalidade, país, cidade e se aqui bem no cantinho, no finalzinho, a luz está estourando. Bem no cantinho tá escrito nomes anteriores. Então, aqui você vai colocar se você teve seu nome alterado e depois você vai ter que colocar o motivo pelo qual ele foi alterado. Bom, então tá, depois de nós termos preenchido as nossas fichas, os nossos formulários no site da Polícia Federal, dia 20 de setembro, o meu esposo, Elielto, ele realizou o pagamento. Aí uma das perguntas frequentes é: qual o valor para emissão de um passaporte? Hoje, o valor para emissão está custando R$ 257,25. Ou seja, ele pagou os dois, no caso meu e dele, e ficou no valor de R$ 514,50. Então, assim, feito o pagamento do boleto, você tem até 2 dias úteis, né? No caso, o boleto para compensar, para você poder iniciar o seu agendamento, que no caso seria a outra pergunta. Com quanto tempo depois de ter pago o boleto, a gente consegue fazer o agendamento para poder ir lá na entrevista, que na verdade não é uma entrevista, é mais para você tirar a sua foto e coletar as digitais também. Então, assim, você pagou, no nosso caso, eu estou dando as datas para vocês terem mais ou menos a noção. Se eu não me engano, o boleto ele tem validade de 5 dias, 5 ou 6 dias. E aí, o Elielton fez o pagamento no dia 20. Acho que foi numa segunda ou terça, que deu no dia 25, nós já havíamos conseguido fazer o agendamento. Eu vou deixar a fotinho, acho que aqui, para vocês darem uma olhada. Com isso veio a minha preocupação, porque nossa intenção era só tirar o passaporte. Só que aí o meu esposo pegou e falou: vamos tentar o visto? Aí eu fiquei assim, vamos, né? Mas aí a preocupação foi quanto tempo que ia demorar para esse passaporte chegar, porque eu sempre ficava assistindo, sempre foi uma vontade muito grande de tirar o passaporte, tirar o visto americano, e eu sempre via nos tutoriais, no YouTube, né? E então aí eu fui pro YouTube, fui olhar tutorial e sempre o pessoal falava que os passaportes chegavam com 30, 20 dias, às vezes demoravam uns 2 meses, então assim, isso me preocupava bastante, porque nós já estávamos com passagem marcada e viagem marcada, tudo certinho, porque nós íamos viajar nas nossas férias de novembro, nós íamos embarcar dia 7 e acabar que, como nós íamos para uma cidade que era próxima da onde tinha um consulado, né? Aí a gente falou, vamos, não vai custar nada, né? Vamos tentar. Quer dizer, custar custa, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. E aí, então, a gente fez, arriscou, só que eu fiquei muito preocupada. Nosso agendamento foi feito dia 25 de setembro. Eu pensei que nós íamos conseguir tirar essa bendita foto
na mesma semana, entendeu? Tipo assim, até o final do mês de setembro, pra gente poder tirar essa foto pra tentar conseguir pegar esse passaporte e tudo mais. Só que aí o que acontece? Não tinha data, não tinha horário. Os horários, quando apareciam lá, quando você vai fazer o seu agendamento, estavam todos preenchidos. Só tinha vaga pro dia 9 de outubro. Aí que eu fiquei em desespero. Eu falei, não vai chegar, não vai chegar, não vai dar tempo, porque se for chegar dia 9, nós já vamos estar em viagem, porque a gente sai no dia 7. E eu, na minha cabeça, por exemplo, 30 dias, vamos colocar 30 dias aí fechado. Então, no caso, chegaria dia 9 de novembro. 9 de novembro nós já estaríamos no nosso destino. Nós fizemos numa cidade que é a 1 hora daqui da onde nós moramos atualmente. Nós moramos em Urupá e nós tivemos que ir até de Paraná para poder dar entrada, no caso, ir lá tirar foto, fazer o que tinha para fazer. Chegamos lá, nós perguntamos aonde ficava a parte de passaporte e aí sentamos. No que nós sentamos, uma senhora veio lá de dentro e perguntou se nós éramos para fazer, né, ou retirar. O meu esposo foi primeiro, de acordo com o horário, né, e aí ele foi, entrou lá, tirou a foto, entregou os documentos, porque também é muito importante reunir os documentos, e já eu vou falar dos documentos para vocês. E aí ele foi, entregou os documentos, mostrou as originais e bateu a foto, coletou as digitais e aí, porque pelas minhas contas foram 8 dias para o passaporte ficar pronto. Então assim, a minha experiência, a experiência do meu marido foi diferente da experiência de outras pessoas. O porquê eu não sei se era porque a demanda dele estava baixa, mas eu acho que não era questão de demanda porque os outros dias estavam todos ocupados. Então assim, eu não sei, a única explicação para mim foi Deus mesmo ter ajudado a gente a conseguir esse passaporte antes da gente viajar. E aí ela falou, dia 17 de outubro tá pronto, semana que vem você vem buscar, beleza? Beleza. Eu entrei, fiz o mesmo procedimento dele, mostrei meus documentos, falei que minha identidade estava com o nome de solteira, mas eu entreguei minha certidão, mostrei as cópias no caso, porque não precisou eu levar a original de certidão de casamento, eu levei a cópia e também levei minha carteira de profissão, que foi meu Corém. E aí que me ajudou bastante, porque o meu Corém ele já estava com o meu nome de casada. Embora felizes e agradecidos pelo que tinha acontecido. Principalmente eu. Ele não estava tão empolgado, mas eu estava muito empolgada e muito feliz que nós tínhamos conseguido fazer o que nós desejávamos e também a data da qual seria entregue, né? Porque ia ajudar e ia facilitar bastante pra gente. Até mesmo por conta de dar entrada, porque nós éramos leigos, nós não sabíamos como nos comportar, como fazer, né? Apesar também de olharmos na internet como fazer, e era eu que olhava tudo isso. E a gente não sabia como dar entrada também no visto americano, então a gente não sabia quanto tempo ia demorar, então a gente precisava de um intervalo de tempo bem grandinho assim pra gente poder nos organizarmos, pra gente fazer tudo certo, pra nada dar errado. No dia 17 já estava pronto e conseguimos ir só no dia 18. E no dia 18 fomos buscar o nosso passaporte, mas assim, na verdade o passaporte não tem nenhum... como se fala, algum impedimento que grave, porque o passaporte ele é um direito de todo cidadão. Então, se você está quite com a justiça eleitoral aqui, então é um direito de todo mundo, não tem perigo de ser negado, de ser rejeitado, só no caso mesmo de você não estar quite com a justiça eleitoral. Aí você tem que resolver sua situação e depois você dá a entrada, faz os trâmites lá necessários. Então, agora vamos para os documentos. Para poder fazer o passaporte, precisa levar RG, CPF ou CNH. É o meu Corém, que é a minha carteira de profissão, então eu levei também. E o título de eleitor, levamos. Hoje em dia falam que não tem necessidade de levar, mas é sempre bom garantir, né? Então,
leve o título de eleitor, porque você vai ter que levar cópias. Eles ficam com cópias, eles olham cópias, porque eles vão digitar lá no computador. Então, leve cópias, porque é exigido a cópia, não a original, mas leve o título de eleitor. O que mais? A quitação eleitoral é muito importante. Você consegue puxar a quitação eleitoral no site da Justiça Eleitoral. Eu consegui puxar a minha por lá, porque eu já não tinha mais os comprovantezinhos. Então aí eu fui lá, puxei e tava tudo ok. Então foi super simples, tá bom? E a certidão de casamento, no meu caso, no caso da mulher ou homem também, né? Porque tem homens que mudam de nome. E no meu caso eu tive que levar para apresentar, aí eu levei somente a xerox. E você, homem, que no caso é o diferencial de homem e de mulher, é que o homem tem que levar a questão de reservista, que fala, né? Aí aqui eu tenho algumas perguntas que foram feitas, das quais eu já respondi algumas, mas eu vou tentar responder para vocês mais ou menos algumas que, caso não tenha ficado claro por aqui. Como tirar o passaporte pela internet? Você vai entrar no site da Polícia Federal, preencher o formulário. Depois que preencher o formulário, eles vão emitir um GRU, um GRU, eu não sei como fala, e você vai ter uma data de 5 a 6 dias para fazer o pagamento. Quais documentos necessários para tirar passaporte? RG, CPF ou carteira de habilitação, ou também carteira de trabalho, carteira profissional, qualquer documento oficial que tenha foto, tá valendo, tá bom? E o papel de quitação eleitoral, e para homens o de reservista também, né? Deixa eu ver quanto tempo demora a emissão do passaporte. Aí fica ao critério da pessoa. Bom, no nosso caso, como nós tínhamos pressa, demorou pouco tempo, mas como nós tínhamos um compromisso, nós fizemos a ficha de formulário, foi realizado o pagamento, logo depois o agendamento, e depois disso do agendamento, tirada a foto, e aí a gente recebeu. Então a gente fez tudo certinho, tudo um atrás do outro, entendeu? Sem demorar muito, então isso conta bastante também. Agora, quanto à questão de tempo que o passaporte demora, esse é o maior motivo de eu estar fazendo o vídeo para vocês, porque o nosso demorou apenas 8 dias, que foi totalmente diferente de todos os vídeos que eu assisti até agora aqui no YouTube. Bom, o que é preciso para tirar o passaporte pela primeira vez? Pela primeira vez são esses documentos. Pode tirar passaporte com o nome sujo? Não tem nada a ver, você pode tirar, se você tiver com o nome sujo, você pode muito bem tirar o seu passaporte, não vai te impedir, nada te impede. Nada que não seja assim ilegal. Por exemplo, se você não tiver kit com a Justiça Eleitoral, ou se você for homem, você não tiver o seu certificado de reservista, você vai ter que tirar, você vai ter que dar um jeito de conseguir para mostrar, para provar, né? O valor da taxa do GRU para tirar o passaporte, ou GRU, que eu já falei que eu não sei como pronuncia. O valor é de R$ 257,25. Como tirar o passaporte para menor de idade? Bom, tem algumas coisas diferentes, tem que levar comprovante, que acho que é certidão de nascimento, os pais têm que estar presentes, é uma coisa assim. Eu não sei muito bem como tirar de menor de idade, mas vocês podem estar entrando no site da Polícia Federal e lendo sobre este assunto, que está bem explícito lá, bem certinho. Quanto tempo depois de pagar o GRU ou GRU eu posso fazer o agendamento do passaporte? 2 dias úteis no máximo, até um dia útil pode estar fazendo o agendamento, porque depende deles liberarem para você. Então depende de você fazer o pagamento. Se você não demorar muito, o liberamento vai ser bem rápido. Então é isso, gente. Essas aqui foram algumas perguntas, que é as perguntas mais frequentes para poder fazer da entrada e fazer a emissão do passaporte. E fica para vocês a nossa experiência. Fiquem com Deus, um beijo e até a segunda parte do vídeo falando sobre o visto, como nós conseguimos ser aprovados, tá bom?